escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, como você está? Espero que você esteja bem aí na sua casa, onde você se encontra, que você esteja se cuidando, né? É sempre muito importante a gente ter a questão do cuidado, né? O cuidado com o nosso corpo, o cuidado com o nosso dia a dia, com a nossa alimentação, né? Com a nossa alimentação espiritual. E nós estamos no livro de Miqueias, esse livro que eu espero que você goste dele, que você aí na sua casa separe um tempo para o estudo. É um livro pequeno, você vai ver durante a aula. É um livro pequeno, dá para ler um capítulo por dia. Então vamos lá. Esse livro, ele tem um versículo-chave. E esse versículo-chave encontra-se em Miqueias 6:8. Que versículo que é esse? Vamos lá, vamos juntos. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. O que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Esse versículo fala aos nossos corações como deve ser a nossa conduta, o nosso dia a dia, o nosso caminhar, né? Porque a Bíblia tem que falar com a gente. A Bíblia tem que ter uma conversa muito séria com a gente. E ela aqui está falando isso pra gente. Ó, você tem que fazer o quê? Praticar a justiça, amar a beneficência, andar com Deus. Pronto, acabou, fechou, como diz uma amiga minha. É isso que é a nossa vida cristã. É isso que é o nosso dia a dia. Quais são as palavras importantes do livro? A gente pode tirar duas palavras do livro: justiça e misericórdia. Que palavrinhas são? Justiça e misericórdia. E agora, a gente tem aqui na nossa aula, né? Você que já está me seguindo, se você está começando hoje, a gente tem alguns momentos na nossa aula. A nossa aula é separada em algumas partes. E agora esse vídeo é um vídeo bem didático. Esse vídeo, ele vai falar o que é o livro de Miqueias, ok? Vamos lá? O profeta Miqueias. O profeta Miqueias faz parte do grupo de profetas menores da Bíblia. Um homem muito corajoso e convicto, que não negociava sobre a prática da injustiça e se preocupava profundamente com os mais pobres e necessitados. O primeiro versículo de seu livro diz: Palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias morastita, pois era natural de Moraste-Gate. Sobre a data de início e fim de seu ministério, não há uma total concordância entre os estudiosos, mas é certo que foi cerca de 7 séculos antes da vinda do Messias. Alguns defendem que a maior parte de suas profecias tenham sido proferidas entre 727 e 710 a.C., mas o que sabemos, sem dúvidas, pois é o que seu próprio livro nos informa, é que ele foi um profeta pré-exílico que profetizou nos reinados de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Seu ministério foi no mesmo período que os ministérios de Isaías e Oséias, ou seja, enfrentavam o mesmo cenário de pecado, infidelidade e traição do povo para com o Senhor. Essa triste realidade é muito bem ilustrada na profecia de Oséias, o profeta cuja esposa era infiel. O livro fala sobre o castigo que viria tanto sobre o reino do norte, Israel, quanto sobre o reino sul, Judá. O problema havia começado em Israel, mas se espalhou por toda a nação como uma praga, alcançando Judá. A profecia de Miqueias consiste em 3 discursos, todos iniciados da mesma forma: ouvi.
No primeiro discurso, Miqueias fala sobre a apostasia de Israel e Judá. O pecado era tanto que as feridas do povo já eram incuráveis e o castigo era certo, mas havia esperança. Logo ao final desse primeiro discurso, Miqueias traz um alívio. Deus restauraria o povo da promessa e, como um bom pastor, ajuntaria suas ovelhas no aprisco, pois a graça divina é muito maior que o pecado. No segundo discurso, Miqueias começa se dirigindo aos líderes da nação. A mensagem do Senhor se volta contra os profetas que levavam seu povo a pecar, que aceitavam suborno, ensinavam por interesses próprios e profetizavam por dinheiro. A escuridão viria sobre eles. Não teriam mais visões nem receberiam respostas do Senhor. Miqueias profetiza sobre o cativeiro babilônico mais de 100 anos antes que isso viesse a acontecer. O mais interessante é que naquele período a Assíria era a nação ameaçadora e a Babilônia ainda não era um império poderoso que se tornou dentro de alguns anos. Ainda assim, Deus revelou com exatidão ao profeta qual era o povo por meio do qual ele traria seu castigo. Da mesma forma que aconteceu no primeiro discurso, esse também se encerra com uma mensagem de consolo. Dessa vez, a mensagem de esperança os remetia à era messiânica. Se compararmos os primeiros versículos do capítulo 4 de Miqueias com os primeiros versículos do segundo capítulo de Isaías, encontraremos a mesma mensagem. Estamos diante de uma visão profética duplicada, o que nos faz crer que Deus se apressava em realizar aquilo. Miqueias trouxe várias profecias a respeito de Jesus, o Messias, que reuniria seu povo de maneira misericordiosa. O capítulo 5 do livro trata muito do governante futuro e o estabelecimento do seu reino. Inclusive, foi Miqueias quem profetizou 700 anos antes o local em que o Messias nasceria, Belém. O último discurso, nos 2 capítulos finais do livro, fala do caminho da salvação e Miqueias trata deste tema usando um cenário de tribunal. A acusação é feita pelo Senhor e o povo é chamado para apresentar sua defesa. Aqui, a injustiça é condenada e a atitude dos ímpios que enriquecem explorando os mais pobres é reprovada. O último capítulo de Miqueias trata de um lamento pelo pecado da nação. Ele manifesta sua angústia ao ver a corrupção e decadência moral e espiritual de seu povo. Mas apesar da tristeza, o profeta se enche de esperança. Mas, quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. A profecia se encerra com uma última afirmação de que Israel se levantaria, pois o sofrimento seria para restaurar e não para destruir o povo. Mas, para isso, Miqueias clama pela misericórdia de Deus, pedindo para que o Senhor apacentasse seu povo como um bom pastor, algo que se cumpriu plenamente em Jesus. Pastoreia o teu povo com o teu cajado, o rebanho da tua herança que vive à parte numa floresta em férteis pastagens. Miqueias defendeu a causa dos oprimidos contra os arrogantes e enfatizou a necessidade de justiça e paz. Em toda sua profecia, equilibrou muito bem questões como juízo e misericórdia, disciplina e restauração, sofrimento e esperança. Miqueias profetizou sobre a justiça de Deus, sem deixar de lembrar o povo de sua misericórdia restauradora. Se você gostou do vídeo... E no nosso momento de oração, esse momento também que já faz parte da nossa aula, já faz parte do nosso dia a dia, do nosso dia a dia aqui, da nossa aula online, né? Nós vamos cantar, né? Como a música é importante, né, no nosso cotidiano, como a música é importante para o nosso coração, faz bem para a alma, vamos cantar. Eu acho que você conhece essa música. Vamos cantar? Ao orarmos, Senhor.
momento de oração, que também já faz parte da nossa EBD online, né? Esse momento tão importante na nossa aula, no nosso dia a dia, né? Na nossa jornada cristã. Vamos agradecer, vamos orar, vamos suplicar, vamos abrir os nossos corações, né? Que é importante a gente conversar com Deus. Como é importante conversar com Deus, né? O tempo todo. O que acontece é que muitas vezes a gente esquece isso, né? A gente conversa com tanto de pessoas, a gente vai falando com as pessoas, mas a gente esquece de falar com quem? Com o nosso Pai, com o nosso Criador. Então vamos orar. Primeiro, nós vamos agradecer a Deus. Nós vamos agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Eu vou dar um tempinho aí para você separar. Você vai lembrar de 3 bênçãos que você recebeu agora, nos últimos meses, tá? Então vamos aí. Lembra aí na sua casa de 3 bênçãos que você recebeu. De 3 bênçãos que fizeram o seu coração ficar feliz. Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos sempre, porque também nós esquecemos. Vamos clamar pelo nosso país. Nós temos que sempre clamar pelo nosso país, pelos nossos líderes, pelas pessoas que ocupam cargos, para que Deus abençoe essas pessoas, mas principalmente dê sabedoria para as pessoas. E aí, quando nós oramos pelo nosso Brasil, pelos nossos líderes, pelas pessoas que ocupam cargos, nós vamos orar, né? Pelo mundo como um todo. Nós estamos aí vendo os líderes tomando decisões e às vezes a gente fica um tanto quanto assustada com as decisões que os nossos líderes mundiais estão tomando. Vamos orar pelos nossos líderes, né? Nós temos, como cristãos, ter nas nossas orações, suplicar pelos nossos líderes. E eles são muito importantes, né? Eles tomam decisões que afetam as nossas vidas. Então vamos orar pelos nossos líderes, para que Deus dê sabedoria a eles. Vamos orar pela nossa igreja, Igreja Batista das Alterosas, né? Nós estamos aí, a nossa igreja, em plena ação, em plena atividade. Nós temos que sempre orar pela nossa igreja, pelo nosso pastor Valquimar. Mas assim como o pastor Valquimar, nós temos outros pastores, né? É uma equipe de pastores. Vamos orar pelos nossos pastores, pelos nossos ministérios, pelos nossos diáconos, né? Pela escola bíblica dominical, por tantas atividades que estão sendo feitas, pessoas que estão aí fazendo as atividades, tomando decisões, para que Deus abençoe a cada um de nós, que Deus nos capacite e que possamos ter uma igreja conhecida pelo louvor, pela oração e pelo testemunho. Nós temos que se preocupar com isso. Uma igreja conhecida pelo louvor, o testemunho e a oração. Vamos orar, meus queridos, pelas nossas famílias. As nossas famílias ocupam sempre um lugar nas nossas orações. Vamos sempre clamar pelas nossas famílias, para que Deus os abençoe, Deus esteja cuidando de cada um. E aqueles que por um acaso estão aí, né? Ou afastados, ou angustiados, ou seja lá em que situação que eles estejam, para que Deus esteja cuidando de cada um deles. Meus queridos, nós temos agora na nossa EBD um recado muito importante, um recado para o seu coração. No próximo dia 26 de abril, às 14h30, na nossa igreja, Rua Itororó 429, nós vamos ter o encontro dos 60+, o da maturidade, né? E esse encontro vai ser, nós vamos ter uma profissional de educação física, Sunamita, guarde esse nome, ore por essa profissional. Ela vai estar ali dando dicas muito importantes para cuidado com o nosso corpo. Aliás, aqui na nossa EBD, eu tenho falado muito como é importante a gente ter cuidado com o nosso corpo. E nós precisamos receber informações. Nós precisamos aprender cada dia mais. E os 60+, precisam ter um cuidado muito especial, né?
Nós temos uma fase diferente, uma fase muito importante também, uma fase que é produtiva, que é uma fase produtiva, tem que guardar isso. Pessoas produtivas, mas nós precisamos ter o quê? Informações, saber o que fazer, como proceder nessa fase. Nessa fase que as pessoas muitas vezes têm medo, têm receio e outras coisas mais, não vamos ter receio, vamos aprender como lidar com uma nova situação, como uma nova realidade. Então guarde isso aí, 26 de abril, e guarde esse nome, Sunamita. Ore por essa profissional de educação física, que vai estar dando informações sobre como cuidar do nosso corpo nessa fase, ok? Não só ore, mas divulgue, fale com alguém que você conhece, que está aí nessa fase, né? Fale também do que vai estar acontecendo na nossa igreja, na Igreja Batista das Alterosas. E no nosso momento de despedida, que faz parte, como é que a gente termina nosso EBD? Cantando. Cantar é muito importante. Como é importante a gente cantar. E vamos cantar? Eu acho que é um corinho que você conhece. Eu acho que é um corinho que fala o seu coração, né? Então aproveita aí na sua casa, onde você está, cante. Louve a Deus. Testemunhe do amor de Deus em nossa vida. Tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe sempre. E vamos continuar sempre juntos e conectados. Vamos lá? A alegria está no coração. Tchau! A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina